Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Imagine a realidade desses seguidores de Jesus, que é a expressão usada na tradução da linguagem de hoje para se referir aos discípulos, aos seguidores, aqueles que estavam sempre com Jesus, aprendendo daquilo que ele ensinava. Imagine a realidade desses 2 discípulos, depois de terem acompanhado toda a trajetória de Jesus, de verem Jesus curando pessoas, multiplicando pães, fazendo milagres, trazendo vida para as pessoas, e agora a realidade deles é triste. O texto nos mostra que eles estão indo para Emaús e eles estão tristes porque Jesus tinha sido entregue para ser crucificado pelas autoridades religiosas e políticas de Israel.
e então iam conversando sobre esses acontecimentos pelo caminho. É bem provável que as suas expectativas fossem bem diferentes daquilo que aconteceu. E por isso eles estavam desanimados e tristes. E aqui é importante nós entendermos que as expectativas desses discípulos não eram diferentes da expectativa geral da maioria dos judeus. A gente sempre tem a ideia de criticar a atitude dos discípulos e dos próprios judeus, dizendo que eles esperavam uma coisa e que Jesus fez outra. Mas é importante nós percebermos que há toda uma criação na cultura judaica da expectativa pela vinda do Messias. Na história de Israel, sempre havia a presença de alguém que Deus enviava para ser o libertador. Isso aconteceu lá no começo da vida do povo, quando Deus levanta Moisés e liberta o povo de Israel. É verdade que é o próprio Deus quem liberta, mas Moisés é um instrumento que ele usa, e aí depois vem toda a sequência dos profetas que vão corrigindo as atitudes e as decisões dos reis em Israel, sempre apontando o caminho que Deus esperava que o povo seguisse. E ainda assim, vão ter ainda uma expectativa maior quando Israel vai para o exílio na Babilônia e é depois libertado não por alguém do próprio povo de Israel, mas pelos persas. E ainda assim, eles vão entender que aquele novo dominador é na realidade um libertador, porque o povo pode voltar para a sua terra, para a terra prometida por Deus. E portanto nós temos na mentalidade do judeu essa expectativa de que Deus sempre vai levantar alguém que vai modificar a realidade do seu povo. Não nos esqueçamos que nós estamos na época de Jesus e nessa época a dominação era do Império Romano. E a expectativa deles, assim como de todo judeu comum, era de que Deus levantaria alguém para ser o libertador. E eles conversavam nessa trajetória para Emaús, desanimados justamente porque Jesus era alguém que eles imaginavam que iria fazer isso, que ia libertar Israel do domínio do Império Romano. Estavam desanimados porque Jesus não fez nada disso. A expectativa que eles tinham não foi de nenhuma forma cumprida em Jesus. Mas o texto diz que eles estavam andando e Jesus se põe a andar com eles. E essa expressão é muito significativa no Evangelho de Lucas, porque esta é uma realidade que o próprio Jesus já tinha prometido aos seus discípulos. Ele tinha dito que ele ia para junto do Pai, mas ele não ia deixá-los órfãos, e ele estaria com eles todo o tempo. Estarei convosco até a consumação dos séculos, é a expressão lá do finalzinho do Evangelho de Mateus, e a expectativa se cumpre não só aqui, quando Jesus se põe a caminhar junto com os seus seguidores, mas também depois na igreja com a presença constante do Espírito Santo. O que significa que assim como esses dois discípulos estavam caminhando na companhia de Jesus, a igreja nos nossos dias continua caminhando na presença do Espírito, que foi dado pelo Filho para que ele conduzisse o seu povo da maneira que Deus espera que o seu povo caminhe. E nós encontramos então a expressão, Jesus se põe a andar com eles, mas eles não o reconheceram. É muito interessante, como é que eles não perceberam que era Jesus? Será que Jesus tinha mudado a sua fisionomia, estava diferente? Qual que era o motivo para eles não reconhecerem a Jesus? Na realidade, eles não reconheceram porque as suas expectativas, aquelas mesmas que eu acabei de afirmar, que era de todo judeu, que era de todo aquele que esperava a libertação política de Israel, eram expectativas que estavam fora do plano de Deus. E toda expectativa fora do plano de Deus
normalmente acaba cegando as pessoas. Ah, eu quero tanto que Deus faça isso, eu quero tanto que Deus faça aquilo, e quando as coisas não acontecem daquela forma que a gente espera, nós começamos a imaginar que Deus não está mais cuidando de nós. Na verdade, são as nossas expectativas que muitas vezes nos cegam e nos afastam daquilo que é a vontade de Deus. No caso desses dois discípulos, as suas expectativas não estavam no plano de Deus. Em vez de Jesus ser apenas um libertador político, ele seria muito mais do que isso. E Jesus então começa a caminhar com eles e faz uma pergunta que parece meio absurda: o que é que vocês estão conversando? E a reação deles é imediata: será que só você não sabe o que houve em Jerusalém? Não é possível, você está vindo de Jerusalém, nós estamos vindo de Jerusalém para ir para Emaús. Será que só você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E ainda Jesus vai mais adiante e diz: mas o que foi? O que houve lá? E a resposta deles: você não soube de Jesus de Nazaré? Você não soube que Jesus, que era poderoso diante de Deus e diante do povo, foi entregue para ser morto? E veja que essa reação desses dois seguidores de Jesus serve como um tipo de acusação a Jesus. Dava a impressão que ele estava meio alienado do que estava acontecendo, mais ou menos como acontece hoje com muita gente nas comunidades de fé, que às vezes estão tão centrados na própria vida, nos seus próprios problemas, que não sabem mais nada do que está acontecendo em lugar nenhum, e nem se preocupam. E muitas vezes a nossa atitude nos nossos dias é sim de alienação diante das realidades que muitas vezes são contrárias à vida do reino de Deus, à vida daquilo que é a exigência de Deus para os seus seguidores. Mas nesse caso aqui, eles então começam a dizer a Jesus: você não soube o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era profeta e ele era poderoso em palavras e em ações para o povo e para Deus. Veja, mesmo sem reconhecer quem era Jesus, mesmo sem o reconhecer, eles ainda assim fazem uma profissão de fé, uma afirmação, dizendo: ele era um profeta. Não é uma pessoa comum, pelo contrário, ele era um profeta e ele era poderoso em palavras e em ações. Obviamente nós temos aqui o reconhecimento desses discípulos, mas que também expressam justamente a esperança de que Jesus seria aquele que ia libertar Israel. Esperava-se muito de Jesus e a sua morte decepcionou aqueles dois seguidores. E a afirmação deles é bastante clara: os chefes religiosos e os chefes políticos entregaram Jesus para ser morto. Jesus não foi morto porque ele era uma pessoa boazinha. Era um sujeito, gente boa, que fazia milagres e ajudava as pessoas e pregava o amor. Ele foi morto porque ele era uma ameaça aos religiosos e era uma ameaça aos poderosos. Era uma ameaça aos religiosos porque, em vez dele repetir as ideias da religião oficial, ele anunciava o reino de Deus. Não é mais o reino do sacerdote, não é mais a dominação religiosa, mas é o reino de Deus. Isso não combinava muito com as expectativas dos líderes religiosos. E ele também era uma ameaça para o Império Romano e para os líderes políticos de Israel, porque quando ele foi recebido em Jerusalém, naquela procissão que as pessoas entram, que nós comemoramos há poucas semanas aqui, ele é recebido como rei. E ele não diz: não fale isso. Pelo contrário, quem vai fazer isso e quem vai falar sobre isso são os fariseus, que vão dizer: mestre, fala para as pessoas se calarem, isso é um problema, você ser aclamado como rei, isso é perigoso, você está entrando na boca do leão, está entrando em Jerusalém, onde aqui todo mundo tem interesses. E Jesus diz o que para eles? Se eles se calarem,
as pedras clamarão. Ele se reconhece como rei, ele sabe que é rei, e por isso ele era uma ameaça aos poderosos de Jerusalém. E aí nós temos a expressão daqueles seguidores: a nossa esperança é que Jesus, esse que foi morto, esse que foi entregue para ser crucificado, fosse o libertador, reafirmando a expectativa messiânica que se restringia apenas à expulsão do Império Romano. Mas Jesus seria muito mais do que isso. Deus não mandou Jesus para libertar um pequeno povo numa região quase sem importância de uma dominação estrangeira. Deus enviou Jesus para que ele fosse o Salvador da humanidade toda, algo muito maior do que aquela expectativa tão pequena daqueles discípulos e também de todo judeu. E é interessante que aqui nós encontramos a mesma realidade do texto que nós vimos na semana passada. Eles reconhecem que as mulheres estiveram no túmulo e disseram que ele está vivo, porque isso foi anunciado por anjos. E assim como os outros discípulos, eles não acreditaram nas mulheres. É interessante essa atitude de desqualificar quem está fazendo o anúncio da ressurreição. Eles não acreditaram porque eram mulheres. Mas não pense que ficou por aí. O texto vai mais além e diz assim: alguns do nosso grupo foram ao túmulo. Bom, agora já é diferente. Não é mais como as mulheres, que a gente não acredita muito nelas. Mas alguns do nosso grupo, ou seja, mensageiros confiáveis, foram lá, mas eles não viram Jesus. E como eles não viram Jesus, então nós não podemos nem afirmar que sim e nem afirmar que não. Só acreditamos, como nós vimos no texto da semana passada, no estilo Tomé, se a gente vê. Antes disso, não. E a resposta de Jesus é absolutamente direta. Ele diz: como vocês são lerdos para entender, como vocês demoram para perceber as coisas. E por trás dessa afirmação de Jesus, há uma semelhança muito grande com o que nós vamos encontrar em outro texto, quando Jesus diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui é como se ele estivesse dizendo a mesma coisa. Vocês demoram muito para entender, vocês se apegam a determinadas partes da Escritura e esquecem o resto. Se não é o que eu quero, se não é o que eu penso, não sei, não me preocupo. E Jesus então, vocês são lerdos para entender. Os profetas haviam anunciado que o Messias devia sofrer. Isso está absolutamente claro lá no capítulo 53 de Isaías, o servo sofredor. Mas eles não queriam saber de servo sofredor, eles queriam um rei triunfante, um grande libertador, não um Messias sofredor. E então o texto diz que eles vão sendo ensinados por Jesus, passando por toda a Escritura. Veja que os interesses próprios, a compreensão própria daquilo que eles escolhiam como importante nas Escrituras, acabava cegando a sua inteligência. A Escritura estava lá, era só encontrar os textos. Mas o que a gente faz? A gente encontra os textos que falam aquilo que a gente quer e que a gente gosta. Eu já comentei isso umas vezes aqui na igreja, mas vou citar porque tem muita relevância. O meu pai tinha uma Bíblia toda grifada, né? E cada cor era uma coisa. O verde era salvação, o vermelho tinha a ver com perdão, e o azul, e cada coisa era uma pintada de uma cor. E eu achava muito bonito aquilo, a Bíblia já toda velha, toda desmontando, mas toda grifada. E aí um dia um professor do seminário disse assim: sabe aquela história da gente grifar os textos na Bíblia? Excelente, mas comece a prestar atenção nos textos que você não grifa, porque pode ser que o que você está precisando está lá, não no que você grifou, porque você grifa o que você gosta, e o que você precisa às vezes é o que você não grifa, é ali que está o que você precisa ouvir.
E aqui nós temos exatamente a mesma realidade. Como vocês são lerdos para entender. E Jesus começa então a explicar as Escrituras. Começa lá na Torá, lá na lei, e vem até os profetas. Imagine como é que deve ter sido a aula de teologia dada por Jesus, né? Olha o privilégio desses dois, né? Não é o professor do seminário, não é o professor, o pastor da igreja X ou Y, estão aprendendo uma aula de teologia com o próprio Jesus. Que coisa espetacular! Pois é, mas foi preciso que Jesus ensinasse a esses dois discípulos. Por quê? Porque eles estavam lerdos, lentos para aprender aquilo que de fato era a vontade de Deus. E o texto então vai se encerrar com o convite daqueles dois discípulos para que Jesus ficasse com eles. E ele fica com os dois, e aí então acontece algo interessante. Novamente, como em todo o seu ministério, o ministério de Jesus, ele usa a chamada comensalidade. Ele se senta para comer com aqueles dois. Então, na oração de gratidão pelo pão, na comunhão com iguais, e é bom aqui a gente lembrar que a gente sempre, quando eu falo que é comunhão com os iguais, a gente sempre pensa assim, mas nem todo mundo é igual. Lembre-se de quando Jesus instituiu a ceia, quem é que estava presente? Todos os discípulos, inclusive Judas. Mas Judas não era um deles, Judas traiu Jesus, Judas teve que se enforcar por conta disso. Pois é, mas Jesus não excluiu nem Judas da comunhão. E agora, junto com esses dois discípulos, na comunhão com iguais, eles reconhecem a Jesus. É na comunhão que os seguidores de Jesus se identificam com ele, sem exceções. Jesus não fez, a igreja não pode fazer. E o texto diz então que ele simplesmente desapareceu. Mas agora eles entenderam a sua presença e reconheceram que era ele, ao dizerem que o coração deles queimava quando Jesus lhes explicava as Escrituras. Um texto muito bonito, mas um texto que nos desafia, porque nesse texto nós descobrimos que o Senhor Jesus, ressuscitado, vitorioso sobre a morte, transforma a todos quantos os encontram. E veja que esses eram dois discípulos, não eram estranhos, era alguém que conhecia já Jesus, mas ainda assim eles são transformados no encontro com Jesus, e Jesus os faz reconhecê-lo como verdadeiro Filho de Deus, Salvador da humanidade, muito mais do que um libertador de um povinho, de uma região sem importância. Ele é o Senhor, ele é aquele que reina. Deus deu a ele essa posição, é a ele a quem servimos, é a ele a quem devemos adorar. Que Deus os abençoe. Amém.